Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje, nas nossas aulas, nós vamos começar aqui o estudo, sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos, tá? Então, lembrando que os hidrocarbonetos, eles constituem uma função orgânica, das várias que nós vamos estudar, certo? Que é constituída basicamente por carbono e hidrogênio, tá? Não existe nos hidrocarbonetos a presença de outros elementos que não sejam carbono e hidrogênio. Se aparecer outro elemento, a gente não está falando mais de hidrocarbonetos, a gente está falando de outra função orgânica, certo? E o que é uma função orgânica? Eu falei lá no vídeo anterior, que a função orgânica ela é um conjunto, de compostos de moléculas que apresentam as mesmas características, tá? Então, o estudo dos hidrocarbonetos é muito importante porque ele está sempre envolvido, em relações energéticas do nosso cotidiano. Então, os combustíveis que nós utilizamos, a gasolina, o propano, o butano, que compõe o gás que a gente usa no nosso fogão, são todos compostos por hidrocarbonetos, tá? E a partir de hoje, nós vamos aprender a dar nome para essas moléculas, certo? Ou reconhecê-las pelo nome também, certo? Então, nós vamos estudar hoje a nomenclatura dos hidrocarbonetos, certo? E aí nós vamos ver que a nomenclatura ela é constituída por 3 partes fundamentais. Que partes são essas? Prefixo, infixo e sufixo, tá? Lembrando lá da língua portuguesa, que prefixo, pré, é aquilo que vem antes. Então, o prefixo é a primeira parte do nome, tá? O infixo, in, tá dentro, tá? É a parte central do nome. E o sufixo é a parte final do nome, tá? Prefixo e infixo, eles vão variar, de acordo aí com algumas características, e no caso dos hidrocarbonetos, o sufixo vai ser sempre 1, porque nesse caso nós veremos que sufixo indica sempre a função orgânica, tá? Então, o sufixo vai ser sempre o mesmo para todos. O que nós vamos variar aqui agora vai ser sempre prefixo e infixo, certo? Então, vamos à nossa aula. É a nossa tabelinha, com todas as informações aí necessárias, para a formação de um nome de um composto orgânico, certo? Então, vamos dar uma olhada nessa primeira parte aqui, ó. Aqui, nós temos, os 3 itens necessários, essenciais para a formação de um composto orgânico, tá? Do nome de um composto orgânico. Então, nós temos o que a gente chama de prefixo, que é aquela parte inicial da palavra, onde o prefixo, no nome dos compostos orgânicos, indicam a quantidade de carbonos presentes nesses compostos, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui uma lista, que vai de 1 carbono até, nesse caso, 10 carbonos, certo? Então, os prefixos, todos os inícios dos nomes dos compostos orgânicos indicam exatamente a quantidade de carbonos que ele tem. Então, todos os compostos orgânicos que começam com o termo met, significa que tem 1 carbono. Se eles começam com o termo but, significa que tem 4 carbonos. Se eles começam com o termo hexa, tudo que a gente queria ser, hexa, campeão, significa que eles têm 6 carbonos, tá? Então, cada termo desse corresponde a uma quantidade de carbonos. E conforme a gente vai usando com o tempo, a gente acaba guardando esses nomes, certo? Agora, a parte central, A parte central do nome é o que a gente chama de infixo, tá? O infixo, ele indica o tipo de ligação que acontece entre os carbonos, certo? Então, nos tipos de ligações, nós temos 3 tipos de ligações fundamentais. As ligações simples, as duplas e as triplas, certo? Quando a ligação é simples, o infixo, o termo do meio da palavra, é an. Quando a ligação é dupla, o termo central da palavra é em. E quando a ligação é tripla, o termo central da palavra é in, tá? E aí, de acordo com a quantidade, desses tipos de ligações que vão aparecendo aí nas moléculas, nos compostos orgânicos, a gente adiciona aqui, um item, nesse infixo que indica a quantidade
dessas ligações, certo? Então, ó, se aparecem duas ligações duplas, como a gente tem aqui, a ligação dupla a gente já sabe que é em. Para indicar que é duas, a gente coloca, ó, uma palavrinha de antes, a sílaba de. Então, de dois, em de dupla. Significa que aquela molécula tem duas ligações duplas, tá? A in é sobre ligações triplas, certo? Então, se aparecem lá 3 ligações triplas, a gente vai ter que indicar com alguma coisa que são 3 dessas ligações. Então, a gente coloca uma sílabazinha antes do in, que é chamada de tri de 3 mesmo, tá? Então, 3 ligações triplas, tá? Professora, pode aparecer 3 ligações duplas? Podem, tá? Para 3 ligações duplas, a gente vai usar o tri-en. E podem aparecer também 2 ligações triplas, que a gente pode usar o di-in, certo? E aqui, ó, nós temos um caso raro, né? Quando acontece de surgir uma ligação dupla e uma ligação tripla, tá? Quando há o surgimento desses 2 tipos de ligações, nós temos uma outra possibilidade de nome, que é a inserção tanto do en para dupla, quanto do in para tripla, ficando junto e nin, certo? E por fim, nós temos aqui os sufixos. Os sufixos são sempre os finais ali da palavra, a parte final. E quando tem um sufixo, também tem um significado, tá? Nesse caso, na nomenclatura dos compostos orgânicos, o sufixo indica o tipo de função orgânica que a gente está tratando, certo? Então, existem vários tipos de funções orgânicas, certo? Só que nós vamos abordar aqui as principais funções, tá? Então, a primeira função que a gente trabalhou, que é a mais simples de todas, é o hidrocarboneto. É por isso que a gente estudou o petróleo, por isso que a gente estudou a nomenclatura dos hidrocarbonetos simples. Por quê? São moléculas carbônicas, né? Moléculas orgânicas formadas por carbono e hidrogênio. Só por isso hidro, né? Carboneto, de hidrogênio e carbono, certo? E o sufixo que indica, né, esse tipo de função, ou seja, que aquela molécula só tem carbono e hidrogênio, é a letrinha O no final do nome, tá? Bom, pessoal, guardem essa tabelinha para vocês, tá? Eu vou até mandar uma foto, caso alguém queira, né, ter ela desta forma aqui. Guardem essa tabelinha porque nós vamos usar ela esse bimestre e o bimestre que vem todo, tá? Porque nela estão contidas todas as informações sobre a nomenclatura, tanto dos hidrocarbonetos quanto das outras funções orgânicas, tá? Então, essa é uma ferramenta muito importante que a gente vai usar, né, nos próximos dias, tá? Então, já que, né, nós já vimos todas essas regrinhas, né, para a nomenclatura dos hidrocarbonetos, sufixo sempre O, agora nós vamos aplicá-las, né, em alguns exercícios, certo? Então, acompanhem o vídeo, tá? Entendam a construção da nomenclatura e depois nós vamos resolver alguns exemplos juntos, certo? Então, até a próxima.